Olá, meninos! Vamos para as orientações para a atividade de hoje. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o conteúdo de História em Quadrinhos, que são as famosas HQs. E hoje, nós vamos ler uma história em quadrinho do Calvin e do Haroldo, e após isso, vamos responder algumas atividades relacionadas. Então, vamos lá. Orientações, primeiramente. Copiar somente perguntas na cor verde e copiar com letra legível. E eu tenho mais uma orientação adicional. Pessoal, lembrem, iniciem a pergunta com letra maiúscula e iniciem a resposta também com letra maiúscula. Quando vocês forem responder, estão vendo que aqui eu iniciei a pergunta com letra maiúscula, né? Quando você for colocar a resposta, não é aqui, após o ponto de interrogação. É aqui na outra linha, certo? Então, não misturem perguntas com respostas. As perguntas ficam em determinada linha e as respostas na linha seguinte. Calvin e Haroldo, eles são amigos, né? O Haroldo, ele é um boneco, ele é um personagem inanimado, mas que ele só se movimenta para o Calvin, que é o garotinho de cabelo loiro. E eles andando na floresta, observem que foi após um dia de chuva. O Calvin diz o seguinte: já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como... Observe a expressão facial dos dois. E o Calvin olha para o chão e diz: minhocas mortas. Observe como a expressão facial mudou de uma cena para outra. Nós temos aqui a linguagem verbal, que são as palavras, é o que está escrito, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Continuando, ainda na mesma situação. Ele vai andando, e diz: uou, olha o tamanho daquela poça, se referindo, apontando para a poça de água depois da chuva, né? E aí eles começam a pular, fazer a maior festa dentro da água. Uou! Aí começam a sorrir. Nós temos aqui onomatopeias, que indicam sorriso. Lembrem, onomatopeias são palavras que indicam sons. Então, como na tirinha nós temos apenas linguagem verbal e não verbal, nós não temos a possibilidade de ouvir determinadas situações. Para que o leitor compreenda melhor, o desenhista, o autor, coloca as onomatopeias, que são representações de sons. Aqui, novamente, eles continuam pulando na água. E, novamente, aparecem onomatopeias, né? Splosh, splash, splosh, splash. E a alegria deles. Observem aqui, pessoal, essa representação gráfica. Vários Calvins significa dizer que ele está se movimentando muito rápido. Não são vários personagens, certo? É apenas a representação de movimento. O Haroldo ri, e o Calvin, legal, né? E você percebe que eles saíram todos ensopados. E o Calvin diz: droga, minha cueca está ensopada. Agora vai dar uma coceira e ralar meu traseiro a tarde toda. E a expressãozinha dele olhando para a cueca molhada. Bem, mas valeu, o Calvin conclui, né? E aí, o Haroldo diz: por isso que eu nunca uso essa coisa. Que coisa é essa que ele se refere, gente? A cueca, não é? Vamos para as orientações da atividade de hoje. Primeira questão. As histórias em quadrinhos apresentam uma narrativa, ou seja, contam uma história que tem começo, meio e fim. Na HQ que você leu, que história é narrada? Pessoal, vocês vão responder isso com suas palavras. Eu sempre priorizo as respostas dos alunos, respostas pessoais. Por quê? Porque mostra que o aluno está pensando, que ele está raciocinando e que ele está construindo mecanismos de interpretação na mentezinha dele. Então, todas as vezes que vocês forem responder, por favor, respondam com suas próprias palavras. Segunda questão. Uma história em quadrinhos pode ser identificada por título ou pelo nome dos personagens.
que aparecem na tela. Em qual dos dois casos a história que você leu se encaixa? Gente, aqui tem 2 casos, não é? Ele diz que uma história em quadrinho ela pode ser identificada de 2 maneiras. Ou por um título, ou pelo nome dos personagens. E você vai dizer, essa historinha aqui do Calvin e do Haroldo, ela é identificada de que maneira? Você só vai escrever lá uma das 2 que nós já vimos. Terceira questão. Releia o primeiro quadrinho da HQ e responda. Letra A. Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Pessoal, atenção. Se o enunciado te dá um comando de reler o primeiro quadrinho, você vai voltar lá agora. Que diz o seguinte. Primeira cena é esta, né? Já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como... E aí você percebe que ele está procurando uma palavrinha na cabeça dele para completar esta frase. Não é verdade? Agora vamos voltar lá na terceira. Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Ele quer comparar este ar que ele respira com alguma coisa. Quais recursos do balão de fala confirma essa busca do personagem? Busca de quê, gente? De um elemento de comparação. Você vai voltar lá na primeira imagem, na primeira cena, e dizer que palavrinha escrita aqui vai indicar que o Calvin está buscando um elemento para comparar com o ar depois da chuva. Qual é a palavrinha? Só tem uma palavrinha aqui, viu? E você vai anotar lá na letra A. Letra B. Pelo cenário no quadrinho e pela expressão de Calvin, que expectativa o leitor tem a respeito dessa comparação que será feita pelo personagem sobre o cheiro do ar? Pessoal, lembrem, aqui na letra A ele perguntou sobre a linguagem verbal, aqui na letra B sobre a linguagem não verbal. Porque ele pede para você olhar a expressão e o cenário. Então agora nós vamos voltar novamente na primeira questão e tentar identificar que expectativa o leitor tem. Pessoal, o que é expectativa mesmo? Quem lembra? Expectativa é o que o leitor espera. Então, vamos lá. Se o Calvin vem aqui alegre, o Haroldo também, falando sobre o cheiro do ar após a chuva, e ele diz assim, já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como... Olha a expressão facial. Você espera que ele compare o ar a uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você vai responder isso olhando a expressão facial dos 2 e o cenário, ok? Letra C. Pela observação da sequência de quadrinhos, a busca de Calvin pela comparação certa é preenchida? Então, aqui na letra B, você disse o que você esperava, né? Que ele fizesse uma comparação do cheiro do ar da chuva com o quê? Com uma coisa boa ou com uma coisa ruim? E na letra C, você vai dizer se isto ocorreu, se esta comparação que você esperava ocorreu. E não esqueça de dizer por quê, ok? E letra D e última. Que elementos gráficos da HQ permitiram que você chegasse à resposta da pergunta anterior? Aqui na letra D, você vai apenas dizer o que foi da linguagem não verbal que permitiu que você respondesse a letra C, ok? Então, a letra D e a letra C, elas conversam aqui nessas respostas.